Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, mais uma vez discutimos nesta Casa uma questão relativa ao associativismo militar. Mais uma vez, e como não podia deixar de ser, os motivos que trazem este diploma à discussão não são os mais agradáveis. Aliás, a tónica deste Governo, no que se refere ao associativismo militar, tem sido até bastante coerente. Restringir e limitar parecem ser as palavras de ordem. Já quando discutimos o Estatuto de Dirigente Associativo da Polícia Marítima, há umas semanas atrás, aqui o dissemos. O Governo tem tido um irresistível impulso de restringir e controlar tudo o que pode e, às vezes, até o que não pode. Ora, aqui está mais um caso em que o Governo tentou restringir uma matéria que nem era da sua competência, o que, a nosso entender, pode resultar numa possível inconstitucionalidade. De facto, o que faltava definir, e já há 6 anos, era o Estatuto de Dirigentes Associativos Militares. Ou seja, desde 2001 e até hoje, as associações militares funcionam sem que os seus dirigentes tivessem direitos especiais consagrados para esse efeito. Por exemplo, para poderem ir a reuniões das associações, tinham muitas vezes que tirar dias de férias, praticando esses atos com óbvio prejuízo pessoal. No entanto, o que restava legislar aqui era, tão somente, o Estatuto desses dirigentes associativos. Mas o Governo entendeu ir mais longe e decidiu restringir ainda mais o já limitado direito de associação dos militares. É assim que, por exemplo, se vem dizer que os militares não podem exercer quaisquer atividades associativas dentro das instalações militares sem prévia autorização. Ora, isto não faz qualquer sentido. O direito de associação está consagrado na Constituição e na lei, e já com minuciosas restrições, e não pode depender de qualquer autorização, porque é já um direito dos militares. Além disso, se nem a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, que contém as limitações a esses direitos, nem a Lei Orgânica prevêem esta limitação, nunca um decreto-lei o poderia vir a fazer. É que a limitação aos direitos, liberdades e garantias é da competência da Assembleia da República, nunca pode o Governo legislar de forma a limitá-los. De facto, este diploma tem coisas inacreditáveis. Por exemplo, os dirigentes associativos têm direito a um determinado número de dias por ano para irem a reuniões de associações militares e congêneres. No entanto, e apesar de este número de dias ser um direito seu, apenas podem ir se pedirem uma autorização, informando qual a entidade promotora, o local e a duração da reunião. Além disso, essa autorização pode ser revogada a qualquer momento devido a necessidades de serviço, que mais uma vez podem ser posteriores a essa mesma autorização. Ou seja, os militares estão sempre condicionados a decisões concretas das chefias para poderem exercer os seus direitos. Só que não se pode falar em verdadeiro direito se este precisar de uma autorização. Quanto muito, justificava-se, pela parte destes, uma mera informação. Surge aqui também uma outra questão relativa ao próprio funcionamento das associações. Vem este decreto-lei dizer que as associações militares têm de ser obrigatoriamente registadas perante a Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar. Devem de fazer-se prova da identidade dos titulares, membros dos órgãos sociais e ainda fazer-se prova anual do número de associados. Ora, para que quer o Governo todo este controle sobre as associações militares? Para que necessita de saber quais os titulares dos órgãos sociais e o número de associados? Não cabem estas questões apenas aos militares no âmbito do seu direito de associação? Além disso, dispõe a Lei Orgânica 3/2001 que as associações militares se regem apenas por essa lei e em tudo o que não estiver regulado pelo Código Civil. Não podem, por isso, ser sujeitas a mais limitações. Para culminar, neste decreto-lei diz que, por um lado, ninguém pode ser prejudicado em virtude de desempenhar cargos associativos, mas a seguir estabelece que o exercício desses cargos é incompatível com a maioria dos cargos de chefia. Verdade se diga, ironicamente, que até já houve aqui um avanço do Governo, é que numa das versões do anteprojeto estabelecia-se que os cargos associativos eram incompatíveis com quaisquer cargos ou funções de direção, comando ou chefia. Ainda assim, consideramos que se trata de uma restrição inaceitável, ainda por cima não estando o Governo autorizado a fazê-la. Em jeito de comentário final, poderíamos perguntar o que é que move o Governo contra o associativismo militar e, em especial, contra os membros destas associações. É que esses são direitos já tão limitados pela lei que, por vezes, pouco resta do seu conteúdo original. Além disso,
estão sempre condicionados àquilo que se designa por deveres inerentes à condição de disciplina militar. E já vimos que pode ser interpretada de forma a lá caber tudo e qualquer coisa. Consideramos que faz todo o sentido a presente apreciação militar. Desejamos que se reabra o processo legislativo e se possam, esperamos, corrigir as injustiças deste diploma do Governo. Tem a palavra o Sr. Deputado Henrique Freitas.